Crônicas da Paternidade, Braulio Siffert, Montes Claros, Minas Gerais, 2025. Ficha catalográfica. Copyright 2025, by Braulio Siffert. Todos os direitos reservados. A reprodução de qualquer parte desse livro só é permitida mediante autorização por escrito do autor da obra. Crônicas da Paternidade. Autor: Braulio Siffert. Revisão ortográfica e gramatical: Maria Bethânia das Graças Oliveira Paulino. Ilustrações de capa e aberturas de capítulo: Clayton Cruz. Capa, projeto gráfico e diagramação: Amanda Gomes, Manditorial. Narração de Alisson Siffert. Este livro foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, com execução pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do edital número 08 de 2023, Territórios e Paisagens Culturais. Dedicatória. Para Alice Antônio, inspiração dos meus dias e dos meus parágrafos. E para Maria Fernanda, porto seguro dos nossos dias, da minha paternidade e dos meus parágrafos. Prefácio. E veio o segundo. Desde que saiu o primeiro, não foram poucas as pessoas que volta e meia indagavam: quando vem o segundo? Essa dúvida também era nossa. Será que conseguimos? Será que queremos recomeçar tudo de novo? Todo o trabalho, todas as angústias, preocupações e correrias por uma nova cria? Será? Os mais experientes tratavam de nos acalentar. O segundo é muito mais fácil. De fato, já sabemos o que é mais complexo, ao que vale mais a pena dedicar esforços. Já temos melhor noção do tempo que precisamos despender para cada etapa, com quem podemos contar. Conhecemos nossas próprias forças e fraquezas. Sabemos que não seremos perfeitos, que haverá erros, defeitos, margem para melhora. Sabemos que não é possível, nem preciso, reinventar o mundo. Talvez seja suficiente só habitá-la com o afeto que está ao nosso alcance. Enfim, criamos coragem e pronto. Veio o segundo. Realmente, o processo foi bem menos doloroso, aparentemente mais rápido, sem muitos dos exageros cometidos pela primeira vez. Menos pânico, mais prática. Parece óbvio, mas não é. O segundo é diferente do primeiro. Há semelhanças, claro. Afinal, vem dos mesmos pais, mas tem seu próprio estilo, seus próprios espaços, seu próprio tamanho, suas próprias cores e até seus próprios cheiros. É resultado de noites mal dormidas, de tarefas sobrepostas, de ideias rascunhadas e revisitadas. É resultado de muita reflexão, dedicação e, claro, amor. Como o primeiro, e apesar de nosso sofrimento por isso, é feito para o mundo e não para o guardarmos conosco. Não para termos sempre debaixo de nossos braços e a ter total domínio sobre o que vão fazer com ele. Por isso, apresento a você aqui, para que o receba de braços e coração abertos, meu segundo livro. Porque o amor também se renova, inclusive na escrita. Se no primeiro livro, E Filho, foi momento de refletir sobre a profunda transformação que a paternidade me trouxe, nesse segundo livro, E Filho, é tempo de embarcar nas delícias, angústias e novidades do cotidiano. Não sabemos se virá um terceiro. Quem sabe depois de esquecermos um pouco o trabalho que deu para sair o segundo. Crônica 1. É menino! Juro que quando me perguntavam se e quantos filhos eu queria ter, eu respondia que sim, um casal. Mas não seria tarefa fácil. A linhagem familiar parecia conspirar em favor do feminino. Minha esposa tem 3 irmãs e a única que tem filhos tem 2 meninas. Meu pai teve 5 irmãs e nenhum irmão. Sobrou eu e meu irmão para sermos a exceção que confirma a regra. Quando engravidamos pela primeira vez, a sorte não titubeou em seguir a tendência. Era menina, era Alice,
Que ótimo, disse minha esposa. Menina é bem mais fácil. A gente já sabe como cuidar, como lavar, como brincar, como vestir. Vai usar muita coisa das priminhas, vai ser apegada à família. E assim por diante. Desde então e nos anos seguintes, a casa foi aos poucos e, cada vez mais, sendo povoada de Barbies, casinhas, coisas rosas, princesa pra lá e princesa pra cá. Tudo a contrariar o meu discurso passado de um suposto progressista que não iria perpetuar os padrões e estereótipos reservados às meninas e mulheres. O mundo é assim, paciência. Acabei, conservadoramente, consentindo com o tempo. Eis que encomendamos o segundo filho, ou, a julgar pela tradição e pela opinião da maioria dos conhecidos e familiares, a segunda filha. Como de praxe numa segunda gestação, não apressamos em nos preocupar com enxoval, berço, decoração e coisas do tipo. Tudo bem, o quarto já era rosa, as Barbies tinham cômodos e roupas, o estoque de lacinhos já estava completo. Já sabíamos dar banho em uma bebê, a pentear os cabelos, a chamar de flor e até ceder uma eventual maquiagem. Mas quis o destino nos mandar Antônio. Enfim, um menino para encher as nossas vidas e alimentar nossos estereótipos de futebol, de azul, pode ser verde, de vigor físico, de coragem. Inclusive, meses depois de ter nascido, já ganhou do vovô Élcio artefatos guardados a sete chaves há quase 50 anos para repassar para quando enfim chegasse um herdeiro masculino. Um relógio de bolso, uma bengala com punhal embutido, uma antiga máquina de datilografia e um oratório. Talvez daqui a alguns anos, esses padrões farão mais sentido. Mas confesso que nesse primeiro momento ainda nos escapam. Lembro que nos primeiros meses de Antônio, a todo momento me pegava chamando de flor, princesa e coisas do gênero. Fora essas definições de linguagem e, claro, das roupas, fui percebendo que os jeitos, interesses, afetos, necessidades e brincadeiras não eram tão diferentes. O que dizem de menino ser mais agitado, mais agressivo, mais isso, menos aquilo, ainda não nos transparece. Acho que entendi. Não é sobre ser menino ou menina, é sobre ser. Crônica 2. A divisão, capítulo 1. Quando minha esposa ficou grávida pela segunda vez, demoramos algumas semanas para contar para Alice. Queríamos avançar em mais alguns exames e preparar o terreno. Imaginamos um tanto de coisas sobre sua reação. Vai pular de alegria, vai emocionar, vai ficar com ciúmes, vai ficar sem entender, não vai fazer nada? Era véspera de Natal. Queríamos contar para ela antes de contar aos nossos pais. Metódico que sou, queria fazer um evento planejado, quem sabe durante um piquenique na serra, após um passeio só entre nós, permeados de natureza. Mas minha esposa, mais adepta das espontaneidades da vida, não embarcou na ideia e resolveu contar do nada, já na hora de fazermos Alice dormir, em um dia qualquer, todos morrendo de sono e não exatamente preparados para maiores reações. E de fato, a criança apenas questionou ou afirmou: Mas a cama pequena é minha, viu? O detalhe é que já há algum tempo ela não usa mais a cama pequena, que, na verdade, é a transformação do que antes era seu berço, também não muito usado. Mas, antes de qualquer outra reflexão, ela manifestou ali um receio, um estranhamento em ter que dividir os produtos, as atenções, o fazer dormir e, mais literalmente, o quarto, que, em tese, destinaria a cama normal, que já é dela, para ela e a cama pequena para a nova criança. Ou então não manifestou nada, apenas uma resposta no impulso de uma criança com sono, cabendo a nós, adultos quadrados, querer colocar significado em tudo. Pode ser que ela já estivesse refletido sobre isso, dado o invasivo excesso de questionamentos alheios sobre quando vem o próximo, ou mesmo as desnecessárias brincadeiras do pai sobre se você tivesse um irmãozinho. Fato é que já está posto, entre uma criança de menos de 1 metro e um feto de apenas 6 centímetros,
o primeiro dos incontáveis embates que virão nos próximos anos sobre a posse das coisas, do tempo e dos pais. Crônica 3. Presentes de Natal. Todo presente carrega uma dose de incerteza. Será que vai gostar? Será que vai servir? Será que já tem? Será que outra pessoa vai ficar com ciúmes? Não à toa, normalmente passamos horas, dias, pensando e procurando as lembrancinhas a darmos. O que é para ser uma alegria, muitas vezes é uma angústia. Algumas coisas para adultos, como cremes de pele, bebidas e chocolates, dão menor margem para erro. Outras, como roupas e calçados, já complicam a história. Para crianças, brinquedos apropriados para a idade costumam dar certo, sem desconsiderar o constrangimento, por vezes inevitável, diante da ainda desmedida sinceridade infantil. Mas há alguns presentes que não são palpáveis e que sequer dialogam com o duplo sentido da palavra presente, cuja aceitação só é passível de ser verificada pela reação do presenteado. É o caso de notícias sobre alguma previsão futura, algum fato que ainda está por acontecer, sendo surpresa apenas a novidade. Aí as dúvidas mudam. Será que vai gostar de saber? Vão ser indiferentes diante da falta de materialidade? Precisa representar a notícia com alguma coisa, embrulhado como se fosse presente? Eis que em um Natal, demos e recebemos esse tipo de presente futuro, ensejando reações e sentimentos diversos e, por vezes, não muito bem identificados. Na véspera, foi nossa vez. Contamos aos nossos familiares mais próximos, inclusive à nossa filha, então com 3 anos, que estávamos esperando outro filho. O uso possível para esse presente foram sorrisos, abraços, parabenizações, brincadeiras e, claro, para não fugir à regra dos presentes, dúvidas. Mas, convenhamos, é muito legal, ou pelo menos instigante, o fato de os presentes da véspera acordarem com nova vida no dia de Natal ou serem usufruídos para mostrarmos ou fingirmos que gostamos. O enfim funcionamento de um videogame novo, o looping infinito do brinquedo barulhento, o uso daquela blusa que serviu na medida, o compartilhamento da caixa de bombons. Tudo ganha vida. E será que o presente notícia que demos na véspera, justamente o que mais tinha a ver com nossa nova vida, não teria também uma vida nova? Ah, mas tinha. A nossa então babá, que estava conosco desde que Alice era bebezinha, mandou seu presente, por mensagem, e confessou ter sido o mais difícil de dar em toda a sua vida, tendo perdido horas e horas pensando como faria. Também estava grávida. Do terceiro filho. E agora? Questionou ela. Questionamos nós. Agora nada. Como o nosso, esse presente também é para o futuro. Deixe a embalagem ficar pronta tranquilamente. Enquanto isso, vamos brincar com os presentes, como a nova boneca de Alice, que precisa ser trocada. Crônica 4. Tá sofrendo, bichinho? A forma das pessoas manifestarem afeto são inúmeras, e muitas vezes só vamos nos dar conta muitos anos depois. Na qualidade de um militar sério e de poucas palavras, meu avô materno, Antônio Quirino Primo, ou vovô Quirino, era bastante discreto em tudo o que fazia, inclusive na forma de se relacionar com os mais de 30 netos. O que mais me vem à memória é o cumprimento que nos dedicava nas chegadas e partidas. Fingindo apertar nossa mão, perguntava: Tá sofrendo, bichinho? Com uma leve sacudida, sem gerar qualquer dor. Mesmo quando bem debilitado no avançar da idade, seguiu fazendo a brincadeira, que, hoje sei, não era brincadeira. Era o seu modo particular de afeto, o jeito que encontrou de abrandar um pouco a seriedade de sua altivez e elegância, muitas vezes impassíveis, ainda que diante da algazarra natural de muitas crianças reunidas em uma distante era pré-smartphones. Com sorte, entre o tá sofrendo bichinho da chegada e o tá sofrendo bichinho da saída, desfrutávamos de algumas histórias dos tempos da PM, ou das pescarias, ou da infância. Como da vez em que, caminhando pelo sertão baiano, encontrou uma casinha e, sorrateiro, não só entrou, como, ao avistar uma panela cheia de feijoada, destampou e comeu, e assim repetiu por alguns dias, até que o dono da casa, que todo dia ia trabalhar na roça e já deixava o almoço pronto, ficou escondido para capturar o esfomeado, que, sorrateiro, conseguiu se esquivar, saiu correndo e nunca mais andou por aquelas bandas.
Infelizmente, meus filhos não tiveram o prazer de terem as mãozinhas apertadas pelo bisavô, falecido uns anos antes. Mas, bastante tempo depois, quis o destino que tivéssemos um filho menino. Cogitamos vários nomes, mas a lembrança das qualidades das histórias e do "tá sofrendo, bichinho" de vovô Quirino terminou de complementar outras justificativas, como a da consideração que Alice tinha por um tonton de sua sala, a existência de outros queridos Antônios da família, da mãe, e o fato de querermos repetir o início em A, e a moda de colocar o nome de velho em criança, tipo Joaquim, José, Teodoro, Antônio. E então nasceu mais um Antônio, o terceiro da família, a homenagear o primeiro de todos. Agora que ele já está com seus quase 2 anos e consegue firmar a mãozinha, eventualmente faço com ele o cumprimento brincadeira do vovô. Tá sofrendo, bichinho? E o novo Antônio dá gargalhadas, sem fazer ideia de que recebe a deliciosa carga condensada de décadas de história e afeto. Ele ri porque é cócega, porque é surpresa, porque é o pai que está ali diante dele, fazendo graça. Mas eu sei que, naquele aperto leve, naquela frase herdada, há algo mais profundo. É a presença de quem veio antes, se infiltrando no presente. Mesmo sem nunca terem se encontrado, os dois Antônios se tocam, um com a memória que construiu, o outro com a vida que começa. E eu ali, no meio, ponte entre eles. Talvez seja isso que chamamos de tradição. Não a repetição rígida de costumes, nem o culto sem alma aos que se foram. É esse fio invisível que costura as gerações. E cá estou a apertar, de leve, a mão do meu filho e a perguntar, meio sério, meio sorrindo, como fazia vovô Quirino. Tá sofrendo, bichinho? E ao ouvir de volta uma gargalhada, sinto que não, tá sofrendo não. Tá vivendo, tá continuando. Crônica 5. O pai é quem registra. Eu sempre tive comigo que uma das tarefas básicas sob a responsabilidade do pai é registrar as crianças. Quando meus filhos nasceram, notei que isso tem muito a ver com a dinâmica tradicional de quem cuida das demandas de perto, a mãe, e das de longe, o pai, especialmente nos primeiros dias de vida. Ficar sozinho 10 minutos com um recém-nascido costuma ser um desespero para o pai. Imagina por meia hora, uma hora. Fato é que, seguindo a tradição, cumpri essas tarefas ali no primeiro dia de nascimento de cada filho, mas guardei para mim que isso seguiria sendo minha obrigação nos demais registros que se fizessem necessários. Confesso que nos 2, 3 primeiros anos de Alice, a gente viajava, ia em consulta, ia vacinar, tudo sem levar nenhum documento da menina, especialmente pelo fato da certidão ser mais um trambolho sem jeito de levar diante de tanta bolsa, brinquedo, fralda para transportar. Até que um dia, numa coleta de sangue, após aquela loucura que é organizar a saída com o filho, estacionar, pegar senha e esperar um ano, a atendente exigiu o documento e o pai, inconsolado, teve que ir em casa buscar a mega certidão. A partir daí, tivemos que mudar de mochila nas saídas para poder comportar a pasta com os documentos. Eis que no outro dia levamos as priminhas no clube e, para entrar, pasmem, a mãe delas pegou duas identidades. Leves, pequenas, a caber numa bolsa, num bolso. Me senti desafiado. Logo agendei a data no sistema do governo estadual e fui providenciar as coisas. Uma foto 3x4 das crianças, uma brincadeira de tinta para simular a coleta das digitais e uma força extra para levar sozinho dois inquietos para enfrentar filas e esperas. A filha foi animada, o filho foi sossegado, a cunhada apareceu para ajudar. Com Alice, o atendimento foi além da esperada tinta preta nos dedos. Teve foto posada sem precisar tirar o arquinho, assinatura na lousa digital e um raro joguinho no celular com um coleguinha eventual. Tudo ia relativamente bem, inclusive eu a me sentir um pai incrível, que assume tarefas difíceis com as duas crianças. Até que a atendente, em uma espécie de prova para a conferência de pertencimento familiar, promoveu uma inesperada sabatina com Alice sobre questões básicas de sua vida. Qual seu nome completo? Pimba. Quantos anos você tem? Pimba. Qual o nome da sua mãe? Pimba. E, a última, qual o nome do seu pai? Alice olhou para mim e travou.
Pediu para eu falar, mas pensei, aí não vale. Ela sabe falar meu nome todo. Ora bolas. Aliás, até escreve meu nome, mas, pressionada, ou talvez porque ainda não fala certinho o BR, não falou de jeito nenhum. O atendimento seguiu, finalizou e fomos embora, com a identidade encaminhada e um pai arrasado. Crônica 6. Cadê a mãe? Volta e meia eu me desafio a colocar em prática o discurso de que pai pode fazer de um tudo na criação dos filhos. Muitas vezes eu dou com os burros na água e, diante de minha teimosia, ansiedade ou mesmo adesão tardia ao cuidado, cometo deslizes, como quando ensinei a ligar e desligar o forno, a usar faca de verdade, a beber suco na taça para brindar com a gente e coisas do tipo. Mas o negócio é tentar e depois, juntos, acharmos umas justificativas para a mãe. Em um certo sábado de aniversário de coleguinha, e, para piorar, na modalidade à fantasia, a mãe agarrou no trabalho e eu, novamente, resolvi desafiar as minhas incipientes capacidades parentais e faculdades manuais. Para começar, quando enfim consegui fazê-la vestir a fantasia de Mulher Maravilha que havíamos comprado pela manhã sem conseguir fazê-la experimentar, vi que ficou grande. Nunca que ela ia deixar tirar. Claro, mandei foto para a mãe, que de pronto soltou: muito grande, assim não vai. Quase que me transformei em Mickey para convencer a Alice a ir com uma fantasia mais velha de Minnie que já tinha usado. Mas não teve jeito, queria a nova, a grande, a maravilha. E me veio uma luz, meio fraca, mas veio. Usar os alfinetes que ganho para prender o número de peito nas provas de corrida de rua, para, num passo de mágica da Disney, dar uma reduzida na fantasia. Não diria perfeito, mas ficou ok. E lá fomos nós. Por lá, passada aquela pequena tensão de início de festa de minha parte, que não conhecia ninguém direito e não tinha ao lado a simpatia e articulação da mãe, e da parte de Alice, que naturalmente demora uns minutos para se soltar em qualquer lugar desconhecido, ficamos, como se diz por aqui, de boa. Alice se esbaldando nos brinquedos e em uma relação que acho incrível de crianças de 2 anos, de brincar de forma individualmente coletiva. Ainda não dialoga claramente, mas considera a presença e interage distanciadamente. E eu, sentado em uma mesa em que tinha uma mãe com seu filho pequeno, recebi umas 5 vezes a pergunta: cadê a mãe? Tudo bem, respondia que ela estava trabalhando e que ia tentar chegar. Mas o mais interessante foi notar que ninguém perguntou à mãe, colega de mesa, onde estava o pai. Certa altura, após incontáveis puladas, rodadas e agachadas, vi que a fantasia de Alice estava grande como antes. Agora, sem qualquer problema, dado o avançar da festa e o fim das observações mais cuidadosas do início. Com alguma dificuldade, a convenci de verificar os pontos que eu havia dado, e uns 2 alfinetes estavam lá, abertos. Por sorte, ainda não havia furado a barriguinha. Ao lado tinha uma mãe, que viu aquilo e deve ter voltado a pensar, dessa vez com razão. Cadê a mãe? Crônica 7. Dores de Alice. A logística de um dia comum com uma criança em casa é fruto de uma complexa conjunção de decisões e, como não somos feitos de ferro, concessões. Por aqui, essa logística do dia seguinte precisa corriqueiramente passar por um planejamento, melhor aproveitado quando feito em companhia de meia garrafa de vinho, porque, sério, não temos conseguido matar nenhuma garrafa inteira. Acontece que em muitos dias, mesmo quando as tarefas, horários e meios de transporte são sobriamente passados e repassados, um detalhe foge ao controle e nos convida a reajustar tudo de novo, na correria, tendo que tomar novas decisões de supetão, feito um mestre de cerimônia quando, já durante um grande evento, tem notícia de que o palestrante não vai chegar a tempo ou que a água acabou. O pior é quando esse detalhe se chama dores de Alice, que, afora as negociações e decisões que ensejam, enche-nos também de uma angústia, de uma certa impotência ante a indicação do termômetro ou a inesperada decisão da criança em, de repente, não aderir à burocracia do cotidiano. Uma quarta-feira, de um raro dia da unha da esposa, eu tinha uma reunião de toda a gestão da minha instituição às 8 horas da manhã.
Mas, para não dar novamente espaço às contradições dos meus posicionamentos antimachistas, insisti que ela fosse e que mantivéssemos o planejamento anteriormente deliberado sobre aquele dia. Levo a filha na escola, volto, deixo o carro com a esposa na moça da unha, desço a pé para casa, tomo banho, vou de bicicleta para o serviço a tempo preparar os equipamentos para a reunião. Sim, sem meus preparativos, a reunião, que tinha convidados virtuais, não começaria. Porém, de forma inesperada, Alice, pela primeira vez em 6 meses de escolinha, simplesmente não quis ficar. Às 7h45, eu ainda com roupa de correr e cabelo por pentear, não tinha mais como tentar convencê-la. Era preciso decidir. Não tive força para deixá-la chorando. Voltei com ela, agora eu chorando diante do meu fracasso. Passei em casa, coloquei uma roupa qualquer, avisei à esposa, até então em seu único momento de cuidado próprio na semana, para ir trabalhar de Uber e levei a filha comigo. No trabalho, esse espaço estranho que papai vai inexplicavelmente todo dia, muita gente diferente, umas sérias, outras brincalhonas. Em 10 minutos, com Alice como em comum paciência, sentada na cadeira que roda, consegui montar tudo o que precisava, contando com a sorte das pessoas se atrasarem. Minha esposa, para não fugir à regra de que a mulher é quem mais tem que se virar nessas ocorrências familiares, comunicou ao chefe a situação, veio buscar Alice e a levou para casa. Ficou tudo bem, enfim, com exceção das dúvidas que me perseguiram e do cabelo despenteado que só percebi horas depois, ao ver minha imagem na transmissão da reunião na internet. Crônica 8. Quero fazer cocô. Quando escutamos essa frase, quero fazer cocô, somos invadidos por um misto de emoções. Na maior parte das vezes, penso, ok, que bom que está fazendo. É sinal de que o corpo está funcionando direitinho. E, ao mesmo tempo, bem que a Alice podia exigir que a mãe troque, né? Até aí tudo bem. Mas há algum mistério guardado a 7 chaves pelo padroeiro da infância livre que, muito comumente, inclui algo que complexifica esse natural defecar. O horário em que o quero fazer cocô é pronunciado pela pequena artista. Muitas vezes, ou nem tantas, mas de tão marcantes parecem ser muitas, ela vem quando, depois de muito pelejar, enfim estamos todos prontos para sair, para a festa, para a escola, para a viagem. Ou, ainda pior, quando enfim conseguimos sair de casa e acabamos de chegar, na festa, na escola, na estrada. Dia desses, após um longo dia de trabalho, resolvemos prestigiar as tradicionais festas de agosto que ocorrem em nossa cidade, Montes Claros. Minha esposa, envolvida mais ativamente com os festejos, já estava desde cedo no movimento, e coube minha árdua, desafiadora, instigante, cansativa e eventualmente divertida tarefa de arrumar Alice para sair. Afora o fato de colocar na menina um vestido de bordado que não cabia mais e umas fitas de frevo no cabelo para de alguma forma dialogar com as fitas dos catopês, acho que dei conta do recado e, após muita negociação e conciliação, saímos rumo à night. Com a festa na rua, é impossível achar vaga para estacionar o carro perto do local em que fica o palco, as barraquinhas e os desfiles, de sorte que parei numa rua de acesso, a, sei lá, 500 metros de distância. Quando estou de bermuda e tênis, e especialmente sem a filha, 500 metros é fichinha, serve nem para o aquecimento. Mas como a filha, vira uma maratona. Se ela vai no colo, ou, como ela costumeiramente exige, no cangote, são 15 quilos a judiar de um magrelo. Se ela vai andando, compromete a minha sanidade mental. Sobe no meio-fio, balança a corrente, chuta as pedras, quer ir para a rua, vai para a direção errada e não dá a mão para a gente por nada nesse mundo. Enfim, com custo chegamos lá e procurávamos pela mãe. Eu preparava para entregar a cria, me recompor e procurar uma cerveja com um preço que não terminasse de me assustar. Até que ouço, do nada, na maior pureza do mundo, a tal frase: quero fazer cocô. Não bastasse, no alto da sua autonomia que tanto fomentamos e, contraditoriamente, tanto reprimimos, ela simplesmente agachou no meio da rua e começou a povoar sua ainda fiel escudeira fralda. Eu, claro, não falei o que pensei, mas sim, tudo bem, filha, pode fazer, papai troca.
no fundo torcendo para a mãe chegar logo e se dispor a assumir essa tarefa. E aí, na falta de banheiros apropriados, como é de praxe em festas de ruas e bares, vamos lá para todo o caminho de 42 quilômetros até o carro, aquela troca sem jeito e sempre mais fedida do que o normal, e o retorno triunfal para, enfim, quase morto, curtir a festa. Quando enfim relaxei e tinha esquecido a batalha, era a hora de ir embora, fazer todo o caminho de volta, de novo e, adivinhe, entrar no carro com aquela fralda ainda por lá, intacta, protegida, a emanar o registro de um trabalho bem feito. Crônica 9. Viagem solo. Eu e Alice de férias, a mãe trabalhando, resolvemos levar adiante uma loucura: viajar pai e filha de 2 anos sem a mãe. Com a avó, mas sem a mãe. Sou um pai presente, vai ser tranquilo. Tratei de logo referendar. Na ida, tudo dentro da normalidade. A criança arrancando o cinto da cadeirinha, fechando e abrindo o vidro, perguntando se já chegou de minuto em minuto, pedindo o biscoito que não tem, discordando das negociações insistentemente repassadas. Ou seja, tudo normal. Enfim, dormiu, o que pode ser ainda mais desafiador quando vamos sozinhos, diante da incapacidade em evitar as pescadas bruscas daquela cabecinha. Mas um acidente à frente nos fez lembrar que quando a esmola infantil é demais, o santo desconfia. Minutos depois da gente parado, Alice acordou e em 2 horas, ela apertou botões e acionou comandos que eu nem sabia que existiam no carro. Até que, em face do iminente anoitecer, resolvemos voltar. E tome, criança agitada, a me fazer prometer nunca mais uma aventura como essa sem a paciência, a proatividade e o colo da mãe. Mas não sei o que acontece. Uma noite de sono é capaz de amansar até as mais entranhadas decisões. E lá fomos nós novamente, e desta vez, pista liberada, chegamos ao destino na mesma tranquilidade de sempre. Ao longo de longos 2 dias, muitas vezes me vi numa caça ao tesouro. Cadê as meias? Qual roupa colocar? Tá frio? Esse sapato ainda serve? Como vou ao banheiro? Para além das banalidades do cotidiano, duas pequenas histórias resumem. Primeiro, numa praia de rio, fomos com a roupa do corpo, Alice com uma calça nova e uma meia grande e colorida, e lá pelas muitas brincando com areia, o cabelo incomodando, ela, com naturalidade e justiça, reivindica: Papai, amarra meu cabelo? Quem é pai de menina, especialmente menina de cabelos cacheados, sabe como essa tarefa é laboriosa. Se mesmo quando em casa, com 1000 chuquinhas e lacinhos à mão, já sofro, imagine ali, no meio do nada, tendo sido eu a arrumar a bolsa do rolê. Nunca que eu ia ter lembrado de colocar algo parecido com uma chuquinha. Mas aí é que está a magia de um pai. Amarrei o cabelo com a meia da criança, cujas cores e tamanho agora enfim mostravam utilidade. A segunda história tem ainda mais poesia. Alice caiu. Sempre que isso acontece, a busca é imediata pela mãe. Sou quase sempre um inútil. Mesmo o gelo que busco correndo, nunca ali se deixa usar. Meus beijos não parecem curar. Mas ali estava eu, avós e tias, mas sem a mãe. E a quem ela buscou? Agora sim, o papai. Ah, ali sim me senti um pai. Como aliás também me senti nos passeios pela serra, só nós dois. Na ida à feira dos produtores rurais, na dormida noturna juntinhos e, para fazer valer o clichê de que todo esforço e todas as dificuldades valem a pena, no retorno tranquilo, com Alice dormindo da garagem de lá à garagem de cá, quem sabe sonhando com papai vestido de papai. Crônica 10. Por que eles estão dormindo na rua? Uma das coisas mais admiráveis do desenvolvimento do vocabulário e da mente das crianças são suas perguntas existenciais, inesperadas, profundas, engraçadas, poéticas. Boa parte são fáceis de responder. Tipo, por que não podemos ir na casa de tia Neuza hoje? Ou, por que a porta não está abrindo? Mas outras, talvez a maioria, nos deixam embaraçados, a nos exigir revisitar nossos estudos enferrujados e nossa destreinada capacidade lexical. Como? Por que está fazendo frio? Por que você tem que trabalhar todo dia? O que é morrer? Quem fez a água? Tentamos sempre responder a todas, ainda que com palavras à frente da idade ou escondendo alguma informação por enquanto inadequada.
Até que um dia, voltando de carro de algum lugar, julgando-nos desconfortáveis ante os desconfortos de Alice, eis que ela pede para abrir o vidro de trás para poder olhar melhor a cena que sequer havíamos percebido e solta sem pestanejar. Por que eles estão dormindo na rua? Eu e a mãe nos olhamos, com cara de quem tomou um soco no estômago, uma alfinetada na consciência, e tentamos, no alto de nossos privilégios, discursar sobre as mazelas da sociedade e a importância de não jogarmos comida fora, valorizarmos a nossa casa e ajudarmos quem precisa. Mas, convenhamos, não há resposta satisfatória. Lembro que tentamos dizer que o mundo é desigual, uns têm muita coisa, outros não têm nada. Continuou frágil, incompleto, insuficiente. Qual a razão disso? O que justifica? Fechei o vidro, liguei o ar-condicionado e seguimos no nosso conforto, mas agora desconfortáveis com aquela pergunta reverberar em nossas mentes e corações. Por que eles estão dormindo na rua? Crônica 11. Papai, por que você vai trabalhar? Volta e meia, minha filha de 2 anos reivindica ir comigo ou com a mãe trabalhar. Afinal, na cabeça dela, toda saída de casa, com exceção dos exames médicos, é, naturalmente, para algo mais divertido do que a casa, sob pena de não fazer sentido sair do conforto do lar. Mas, tudo bem, a criança não tem projeção de longo prazo. A relação de causa e efeito entre o trabalho e o financiamento do pula-pula ainda não lhe faz sentido. Se todos os dias papai e mamãe saem de casa e ficam horas e horas trabalhando, coisa ruim não deve ser, porque se fosse, qual seria a utilidade? Pensa ela. Para piorar, algumas vezes já a levamos para visitas aos nossos locais de labuta. Gente do nosso tamanho sorrindo, computador para todo lado, ofertas de coisas para brincar, telefone fixo, calculadora, espaço de sobra, salas, papéis e canetas dando sopa. Assim eu quero trabalhar também, deve pensar. É tanto que, de vez em quando, ao ir para a escolinha, solta que está indo trabalhar. Afinal, lá ela também segue regras, faz tarefas, escreve em papéis, vê gente do tamanho dela. Mas nada é tão simples que não possa se complexificar. Lembro de uma vez em que, ao chegar em casa e liberar a babá, quando a tínhamos, minha filha perguntou a ela: Está indo trabalhar? Tentamos explicar, provavelmente sem sucesso, que o trabalho dela é ficar na nossa casa, no lugar que deixamos quando precisamos ir trabalhar, e de onde depois ela vai embora cuidar da filha dela, que é cuidado pelo trabalho de uma outra pessoa. Hã? Essa confusão me fez refletir. Qual sentido tem no meu trabalho? Será que eu me divirto? Valorizo o sorriso das pessoas? Que espaço estou ajudando a construir? Escuto as histórias e demandas dos colegas com paciência, como se crianças fossem? Enfim, o trabalho é só uma ferramenta para obter algo, para dar algum resultado objetivo? Ou também pode ser um espaço de fruição, de troca, de prazer e de amor? Rubem Alves, em A Educação dos Sentidos, diz que carregamos duas caixas: uma de ferramentas, de coisas úteis, e outra de brinquedos, de coisas para fruir, desfrutar, amar por elas mesmas. E que temos que gastar uma sólida concepção de que não faz sentido gastar tempo com essas inutilidades da segunda caixa. De fato, não há o que fazer com uma música de Tom Jobim, um poema de Cecília Meirelles, um quebra-cabeças. Mas, completa Rubem, a vida não se justifica pela utilidade, mas pelo prazer e pela alegria. Que nós possamos conseguir, como quer ele e minha filha, ter inutilidades nas nossas utilidades. Crônica 12. Homem com criança de colo. Desde que minha filha é pequena, temos o costume de levá-la para fazer compras conosco, para distrair da bagunça de casa, para dar uma colher de chá para o cônjuge que eventualmente fica em casa ou porque não tem com quem deixar mesmo. Acho que nunca levamos com o intuito de usá-la para sermos atendidos mais rápido nos caixas preferenciais. Mais fácil é termos inveja do que estão ali sem filhos, fazendo as compras com calma, sem precisar se desdobrar em três ou insistir em mil argumentos para não levar mais doce, ou pão de doce, ou suco naturalmente doce. Há de se destacar que, quando vou sozinho com minha filha, sinto os olhares de preocupação. Cadê a mãe dessa criatura, gente? De injusto benemérito. Lindo demais esses pais presentes, né? E de estranhamento. Um pai saindo sozinho com a filha? Como assim? E um dia desses, num supermercado relativamente grande da minha cidade, um aviso fixo de quem tem direito ao caixa preferencial
comprovou que esses pensamentos vão além das cabeças das pessoas e se consubstanciam em ações efetivas e institucionalizadas, a reafirmar, em certo sentido com razão, a predominância da mulher nas tarefas do cuidado. Assim dizia a placa: idosos, deficientes, gestantes e mulheres com crianças de colo. Eu, que naturalmente já me encho todo, tirando onda por ser um pai aparentemente carinhoso e por estar com uma filha linda, fiz questão de brincar alto. Uai, e homens com crianças de colo, como ficam? Aliás, depois que vi essa placa, todas as vezes que vou lá faço a mesma piadinha sem graça. E as respostas são sempre as mesmas: nenhuma. Só um sorrisinho de lado, ou no máximo um nunca tinha reparado. Mas, convenhamos, quem fez a placa tem lá seus bons argumentos. Crônica 13. Quanto que ela pesa? Confesso que sou metido a pai presente, participativo e conhecedor das dores e prazeres de minha filha, de tal sorte a não me sentir incapaz diante da imperiosa necessidade de levá-la pela primeira vez sozinho a uma consulta. Pelo contrário, senti o sutil sabor de desafio a colocar à prova minha suposta paternidade presente. Fingi não dar muito assunto para as orientações da mãe e saí de casa confiante, com uma bolsa que, de tão prevenida, levava até um inútil, porém recente, urso de plástico do desenho da Masha. Já na recepção, minha primeira derrapada. Naquela forçada que sempre damos para uma criança conversar com alguém, além de fazê-la dizer o nome, eu insisti: fala, cadê sua mãe? Imagino que a moça, pra frente que só, logo ia perguntar: cadê a mamãe, bebê? Mas como antecipei, ela volta e meia fazia questão de recolocar em questão a inusitada ausência de quem sempre está presente. Você vai mostrar pra mamãe? Tá com saudade de mamãe? Onde mamãe trabalha? De toda forma, para além de ser de fato a referência em idas ao médico, a mãe costuma ser o conforto natural nos momentos de dor. Praticamente apenas na ausência da mãe que eu experimento essa, ao mesmo tempo doída e gostosa sensação de ser um porto seguro, de ser enfim o colo procurado. As perguntas da recepcionista, portanto, não encontraram eco em minha então elevada capacidade de afeto. Já na médica, fiz questão de repassar o histórico recente de problemas respiratórios, confiante com detalhes e introduzindo Alice na conversa para tentar demonstrar nossa conexão. Quando com a mãe, também assim o faço, mas sempre me dou por estranho quando noto que as médicas respondem olhando para a mãe. Ali não tinha como, mas tinha como me testar. Perguntou se Alice já tinha tomado antibiótico das outras intercorrências respiratórias. Meu, acho que não, já acendeu o sinal de alerta. Como acha que não? Deve ter pensado. Percebi. Na próxima pergunta, a tosse é seca? Fui mais firme. É. Quando na maca, Alice agiu em conformidade com minha pretensão e dedicação. Reivindicou minha mão a pegar a sua. Ali ganhei pontos. Mas, antes de terminar, um teste final que nunca havia presenciado nas demais consultas. Sim, eu nunca havia deixado de ir em nenhuma. Quanto que ela pesa? Em todas as outras, já se pesa logo, uma vez que nessa idade, 3 anos, o peso costuma variar bastante de um mês para o outro. Mas não, ali estava um pai sozinho, metido a pai presente, que tem que saber isso. Eu lembrava de termos pesado numa farmácia há pouco tempo. Seria 13? Mas lembro que em algum lugar falei 15. Teria sido para arredondar? A saída foi falar para dentro. Acho que é uns 13. A médica duvidou, ou não escutou, e convidou-a para subir na balança, e o resultado me fez torcer para ela ter ouvido a minha fala por dentro. 13,5. E com direito a arremate. Como está de roupa e tênis, vamos colocar 13. Antes de sair, com Alice já angustiada querendo ir embora, ainda tive tempo de esbanjar minha capacidade de entretenimento infantil, tirando uma surpresa da bolsinha. O grande, peludo e incrível urso. Crônica 14. As corridas à espera. Estávamos, eu e minha esposa, há uma hora na sala de espera da clínica, tensos e ansiosos, aguardando o mais importante ultrassom do nosso segundo filho. O receio de ter algum problema com a gestação e o incômodo de ficar esperando por tanto tempo nos deixavam com um ar de preocupados, que se aprofundou quando escutamos, vindo lá de dentro do consultório, algo parecendo um choro. Na televisão, um filme de um urso simpático que é preso e faz uma revolução na cadeia,
ajudavam-nos a ter breves momentos de distração. Mas, nesses locais de inevitável proximidade de corpos e de necessidades entre desconhecidos, o que pode amainar ou estressar a energia são justamente as pessoas. E sobre elas, o destino tratou de dar recados. Primeiro chegou uma mulher com uma blusa exatamente igual à da minha esposa. Simpática e discreta, não levantou a cabeça e não nos viu. Em seguida, terminou a consulta e a mulher do choro saiu. Estava sorrindo e tossindo. Era uma tosse, não um choro. Um homem vestido com uma blusa de mototáxi e segurando dois capacetes entrou na sala aparentando pressa e perguntou se fulana de tal já havia feito a consulta. Ainda bem, para ele, que o atraso era geral. Em alguns minutos chegou uma grávida, a fulana de tal, em estágio bastante avançado da gestação, segurando um menino de uns 8 anos, que assim que viu o pai, largou a mão da mãe e correu para seus braços. A moça, uma jovem baixa e bonita, com cabelos pretos longos e um vestido preto típico de grávida, também abriu um sorriso contagiante, sincero e caloroso. Sentou-se ao lado do homem e, quando chamada para pagar a consulta de R$ 240, contou várias e várias vezes notas de R$ 2 e R$ 5, provavelmente conquistadas ao suor de muitas corridas sobre duas rodas. Aquele dispêndio não parecia ser feito com angústia. Pelo contrário, a jovem parecia plena, feliz com a presença do pai e com o iminente próximo filho. Fomos chamados. Estava tudo bem com a nossa gestação. Na saída não houve tempo de se conformar novamente com a alegria daquela família, mas a moça da roupa igual sorriu ao ver a coincidência e sorrimos de volta, desejando boa sorte com a gravidez. Crônica 15. Esta noite, nenhuma criança me chamou. Essa noite, nenhuma criança me chamou. Não lembro quando isso aconteceu pela última vez, ou se é que aconteceu nesses últimos anos. De sorte que eu havia me acostumado ao primeiro resmungo, ou, no máximo, ao primeiro clamor por papai, prontamente pular da minha cama, passar o olho no relógio, que às vezes marcava ainda 23 horas, ou, o mais comum, perto das 1 da manhã, e deitar ao lado da criança que me chamou para dormir de novo. As idades são diferentes, mas a tônica é a mesma. No começo, o reclamante demorava a voltar a pegar no sono. Às vezes exigia que eu o levasse para a nossa cama, quase sempre pedia água e, comumente, no caso da mais velha, para ir fazer xixi. Houve madrugadas que estavam tendo pesadelo, ou exigindo ligar o ar-condicionado, ou mesmo coisas totalmente fora de hora, como brincar de quebra-cabeça ou pentear uma boneca. Já iniciada na capacidade de se expressar, Alice em algumas noites perguntava se o dia já amanheceu ou, no encantador linguajar infantil, se já desescureceu, se naquele dia havia escola, se o irmão pequenino poderia dormir com ela. Aliás, com a chegada do irmãozinho, ela havia voltado a acordar mais do que antes, a fazer uns xixis como há tempos não fazia, a exigir bem mais atenção do que outrora. Mas nessa noite não houve nada disso. Alice dormiu a noite toda, sem precisar de mim. Antônio, idem. E eu aqui, às 6 horas da manhã, ao invés de curtir um sono inteiro, estou escrevendo essa crônica, pensando que daqui a pouco eles não precisarão de mim, nem da mãe, nem de ninguém para tomar banho, para trocar de roupa, para até mesmo fazer e tomar café. Daqui a pouco não precisaremos sequer levá-los para a escola. Vão com os coleguinhas, com a vizinha, sozinhos. E assim fico aqui, nessa estranha sensação de alívio e nostalgia. Enquanto esses dias aos poucos vão chegando, sigo aqui em alerta. Aliás, preciso ir ali. Alguma criança está remexendo. Acho que vai me chamar. Não, não chamou. Esta noite, nenhuma criança me chamou. Crônica 16. O pão de queijo queimou. Sempre reclamo que minha esposa deixa umas coisas queimarem, especialmente arroz e pão de queijo. E ainda ironizo: você é mestre nisso. E a água do café? Ela já coloca a mais para poder deixar lá, enquanto faz outra tarefa e não evaporar tudo. Ela aprimorou essa técnica quando estava de licença maternidade do nosso segundo filho, e eu seguindo reclamando e ironizando. Metido que sou a dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tiro onda por nunca queimar nada, mas faço servir cru, dada a minha inescapável ansiedade. Até que ela voltou a trabalhar. Como a babá ainda estava de licença maternidade, eu tinha que, durante uma semana,
a exemplo de minha esposa durante 3 meses, me virar sozinho. É roupa, choro, comida, sono, banho, xixi, cocô, dor disso, dor daquilo. Brinquedo pedagógico, brinquedo que faz barulho, brinquedo que sumiu, música para dormir, música para distrair, música de novo, de novo, de novo. É cama, berço, colo, tapete, deita, levanta, senta, deita, levanta, senta. Isso é em dobro e misturado. Imagina. Até que, na sexta-feira, dando banho em um e assistindo algo com a outra, deixei o pão de queijo queimar. Comi tudo sozinho para aprender. Aprender não a fazer pão de queijo certo, mas a não reclamar dos que a mãe deixa queimar. Crônica 17. Só casando de novo. Quando a babá liga pra gente no trabalho, o coração sempre gela. Ela quase nunca liga. Ou quando liga, não é nada demais. Tipo perguntando: cadê tal coisa que o entregador veio buscar? Ou se pode dar uma voltinha com as crianças. Então podemos estar falando em uma live, conversando com a chefa, em viagem, não importa. Paramos tudo para atender. Pois não é que hoje ela ligou para minha esposa e tratou logo de testar o coração, dizendo ofegante: aconteceu uma tragédia. Sorte que foi para minha esposa. Se é comigo, aí sim uma tragédia teria acontecido, provavelmente um infarto. Eu não sei se daria conta da eternidade que demoraria a próxima frase. Que foi: os vidros quebraram tudo. Como não soube contar direito, minha esposa logo me ligou contando, também bem mais ou menos, e perguntando se eu podia ir para casa ver o que tinha de fato acontecido. Como estava de bicicleta nesse dia, fui para casa fazer inveja nos campeões do Tour de France, pensando coisas do tipo: ela não quis falar pra gente não assustar, mas deve ter machucado os meninos tudo. Minha esposa, claro, também não aguentou, saiu do trabalho e chegou antes de mim. E só me acalmei quando ouvi as vozes calmas vindas de dentro da casa. A tal tragédia era a seguinte: peça do armário que sustentava uns 15 utensílios chiques de vidro que ganhamos de presente de casamento simplesmente cedeu, tudo foi ao chão e se espalhou em mil cacos. Por uma maravilhosa obra do destino, ninguém estava muito próximo, sem feridos. Nada de cortes, pontos, sangue. Só barulho, susto, faxina. Seguimos o dia, trabalhamos, limpamos, esquecemos. Até que, ao buscar Alice na escola, ela ouviu a história e respondeu, com o tipo de lógica que só uma criança poderia ter: uai, então vocês vão ter que casar de novo? Crônica 18. Aproveita enquanto você pode. A cada dia insisto em dar um pouco menos de cola para minha filha de 4 para 5 anos. Muitas vezes, quase sempre, não consigo manter minha falsa dureza. Falo que vou pegar ali na frente ou na volta, mas se ela insistir 3, 4 vezes, já era. Os braços e a coluna que se cuidem. Ademais, com ela no colo tem algo que nessa idade dela é raridade: o controle do tempo e do percurso do deslocamento. E hoje, atrasados para uma consulta com a dentista, nem esperei solicitar, já tirei da cadeirinha direto para o colo, mesmo tendo parado o carro um pouco longe. Reclamei, claro, que tínhamos que correr, porque ela enrolou para lanchar, para trocar de roupa, para escovar, para sair. Falei que estava pesada demais, que não há coluna que aguente. Não sei se por ter ouvido algo, ou por ter visto as vivências que não teve quando pai de criança, um senhor para lá de 70 anos olhou sorrindo para aquela dupla apressada e disse: aproveita enquanto você pode. Variações dessa afirmação eu já ouvi várias vezes. Aproveita porque passa rápido. Aproveita porque logo ela não vai querer seu colo. Mas essas outras não surtiram o mesmo efeito, talvez por não situarem o fato gerador em mim. Seria culpa do tempo ou dela, não meu. Mas com a frase do senhor foi diferente. Depende de mim. É enquanto eu puder. Enquanto eu puder ter força, enquanto eu puder beijá-la por estar próxima a mim, enquanto eu puder decidir aonde vamos e o que faremos. Após a dentista, deixei em casa e fui trabalhar. No final da manhã, voltei rápido para almoçar com a família, enquanto eu posso. Já próximo ao final da tarde, ainda com muito serviço pela frente, deixei para o dia seguinte e, enquanto eu posso, voltei logo. E como há muitos dias não fazia, saí com o filho bebê para uma volta na pracinha, enquanto a mais velha voltava da escola com a mãe. Ela também quis brincar na pracinha, também quis demorar por lá, tirar todos os livros da estante, fazer do sofá pula-pula, receber jantar na boca fingindo ser bebê,
escovar os dentes da boneca, dormir comigo na rede. Em outros dias eu poderia ter reclamado de tudo isso, mas hoje não, pois eu estou decidido a aproveitar enquanto eu posso. Crônica 19. Eu e meus botões. Para reviver a infância, às vezes, bastam uns tostões. Literalmente. Quando menino, uma das brincadeiras que mais me encantava era o jogo de botão. Jogava com meus primos, com meu irmão, com meu pai. E, quando não tinha ninguém disponível, jogava sozinho mesmo. Fazia campeonatos inteiros, com tabela, artilharia e tudo. E o América, claro, ganhava todos. O tempo passou, mas meus pais guardaram minha preciosa caixa de botões por mais de 20 anos. Dentro dela, tinha os do mundo inteiro, de todas as cores e tamanhos. E, entre eles, os botões especiais, aqueles que eu mesmo fazia, colando a carinha de jogadores recortados de revistas, obra artesanal de um menino sem telas e com uma tesoura sem ponta. Agora, décadas depois, a escolinha de minha filha propôs um projeto sobre brinquedos dos pais. E lá fui eu, com a caixa de botões debaixo do braço e Antônio uniformizado, devidamente escalado para ser apresentado à turminha da irmã. Minha esposa fez a mediação com histórias e sorrisos e pronto. Mostramos os times, ensinamos as regras e passamos ali uma horinha, entre mãos e cabeças vacilantes, para enfim fazer o botão direcionar a bolinha para o gol. Para completar, levamos uma nova leva de botões especiais, com a carinha de cada coleguinha e da professora, cada um podendo jogar consigo mesmo e, ao final, levar para casa. Espero que tenha experimentado que jogo de botão, como queimada, como casinha de Barbie, como bambolê, não é só brinquedo, é tempo partilhado, é uso do corpo e da mente, é memória sendo construída e realimentada. É presença que um dia vai virar lembrança. Depois desse dia, de vez em quando, espalha as traves e botões no chão mesmo da sala e chama Alice e Antônio para umas partidas. Eles ainda estão aprendendo e vão ralar para alcançar a minha presteza, mas já disputam com a seriedade que só criança sabe dar aos jogos inventados. E, claro, o América segue ganhando tudo. Crônica 20. Ser América. Era uma tarde de sábado. Por estranho que possa parecer, o América era favorito a eliminar o Cruzeiro naquela semifinal de Mineiro. O time estava em melhor fase e o primeiro jogo, na casa do adversário, tinha ficado empatado. Eu, claro, queria ter conseguido ir ao estádio, ou, pelo menos, a um bar de americanos. Mas a realidade tratou de se impor. Eu, com dois filhos pequenos e morando a 450 quilômetros de Independência, em uma cidade com uma quantidade de americanos que não enche sequer uma sala, quanto dirá um bar. Mas tudo bem, as crianças trataram de me ajudar a aceitar o que temos para hoje. Elas mesmas pegaram e vestiram as camisas do América, transformaram as cadeiras em traves, compartilharam o tira-gosto. Alice inventou um apelido bonitinho para um atacante nosso e um irônico a um deles, e Antônio gritou 1000 vezes: Gol, Meca! Gol, Meca! Gol, Meca! Aliás, influenciar um filho a torcer para o América não é exatamente uma tarefa fácil. Na sala de aula, nas brincadeiras, numa pracinha qualquer, as pessoas, os professores, os parentes só perguntam quem torce para o Galo e para o Cruzeiro, ou quem, na brincadeira, quer ser Galo e quem quer ser Cruzeiro. Quando enfim abrem espaço para algo a mais, incluem Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Mas preciso acreditar que a festa que Alice e Antônio fazem com a gente em casa, em dias de jogos, as raras, porém marcantes vezes em que fomos a partidas no estádio, e os prazeres e aprendizados do que é ser resistência e nadar contra a maré, compensam aquele sentimento de isolamento. E esse dia da derradeira semifinal era um bom dia para colocar mais créditos nessa árdua tarefa. O jogo empatou e, nas disputas de pênaltis, o América levou a melhor. Alice, já ligeiramente versada nos manejos e zoeiras próprios das disputas esportivas, tratou de imitar a dancinha que o goleiro americano desembolou após defender um dos pênaltis. Tenho quase certeza que Antônio, mesmo com seus menos de 2 anos, compreendeu perfeitamente a emoção daquela vitória histórica, nítida no olhar, no sorriso e nos gritos dos pais, na dancinha de Alice, na ligação de comemoração para o vovô Sérgio. Não tinha ganhado o título, e eu sentia que esse título não viria, como de fato não veio ao perder para o Atlético na final, mas tinha ganhado razão suficiente. Por isso não podia ficar só por aquilo mesmo. Vestidos todos a caráter, saímos a pé a rua afora, até o bar mais próximo, cheio de cruzeirenses com caras de poucos amigos. Por todo o caminho olhares de estranhamento.
Mas essa sensação de privilégio restrito exerce um prazer difícil de explicar. Não tem buzinaço, muito menos multidão ou foguetório, mas tem uma alegria concentrada, familiar, quase artesanal. Um sentimento que me traz à tona, às vezes que experimentei algo semelhante, proporcionado por meu pai. Falo dos títulos da Série B de 1997 e do Mineiro de 2001, que viajamos de Diamantina a BH para assistir, vencer e comemorar, mas falo também de momentos nem tão pomposos, como quando subíamos a serra para ver se a rádio pegava para ouvirmos algum jogo, ou quando chegou de longe uma encomenda com um kit de roupas originais do América, raras e caras para a época, ou quando enfim a Band transmitiu um jogo do América na terceira divisão contra o Tunaluso. Talvez meus filhos, como eu, já estejam sentindo que ser América é também entender que é possível ser feliz sem unanimidade, que as grandes vitórias têm outro gosto e que torcer é mais do que ganhar. É resistir, é pertencer, é passar adiante. Crônica 21. Pequenas alegrias. Houve uns dias em que Alice desembolou a cantar a música Pequenas Alegrias de Marcela Thaís, provavelmente por causa de algum trabalho na escola. Começa cantando certo, rir até doer a barriga, pão quentinho na padaria, receber carta pelo correio, mas não consegue seguir na sequência direito e só lembra de outras partes isoladas, tipo andar descalço na areia, chegar em casa mais cedo e, claro, sorvete no verão. O que é plástico bolha? Questiona. E podia também questionar se ficar um tempo à toa faz algum sentido para ela. Acho que não. Certo que pouca coisa poderia ser tão precisa quanto a lógica dessa música com relação à vida, especialmente para quem tem filhos. A insistência para tomar banho, os estresses no trabalho, a derrota do time de futebol, a falta de tempo para si, um problema com os familiares, os equívocos da política, a vontade de mudar para uma casa, a passagem que não cai de preço. O cotidiano é, e sempre será, um amontoado de tarefas e preocupações. Mas ao lado sempre estará por lá uma colher de bolo para ser lambida, um irmão para brincar, um velho amigo para reencontrar, um abraço inesperado, um aniversário, uma foto dos filhos ainda bebês, uma dancinha inusitada, um jogo de tabuleiro em família, uma piada que enfim a criança entende, um elogio da professora, uma brincadeira como a da nossa infância, um colo, uma surpreendente dormida mais cedo. Hoje mesmo, noite de sexta-feira, após uma semana inteira de angústias, inclusive do bebê resfriado, a pequena alegria adicionada ao pacote de felicidade foi justamente Alice, e, por consequência, em posição, todos nós, cantando pequenas alegrias, e na ordem errada, claro. Agora que escrevi esse relato, vou ali, recobrir as perninhas destampadas, guardar uns livros espalhados, arrumar a bolsa do passeio de amanhã e dormir, com a leveza das pequenas alegrias a suplantar a dureza das grandes preocupações. Crônica 22. O abraço de verdade. Deixar a criança na escola nos primeiros anos, ou especialmente quando tem uma mudança de colégio ou de professora, costuma ter lá seus dias de angústia. Tem dia que não quer entrar por nada, não quer devolver o brinquedo, proibido conforme combinado, quer esperar a coleguinha fulana, só vai entrar se a gente levar até a sala. Mas tem dias que é o contrário, sequer nos deixa despedir e dar aqueles beijos e abraços unilaterais. Aliás, esses é que vão se tornando os dias cada vez mais comuns. A propósito, isso do abraço não correspondido não é uma exclusividade da porta da escola. Quando bebês, a gente dá cola fingindo ser abraço. Quando enfim aprende o que é abraçar, fazem apenas para dizer que querem colo, ou levantar, ou andar mais rápido do que o engatinhar. Mais velhos um pouco, aí piorou. Abraçam olhando para o lado, sem sequer completar o movimento dos braços. E todos os dias, nas despedidas em casa e na escola, é assim. A gente finge que se abraça e vamos em frente. Mas hoje não. Como a mãe precisaria do carro, o calor norte-mineiro do meio-dia não foi razão suficiente para convencer Alice em não ir de bicicleta. Tudo bem, lá fomos nós, comentando sobre o que já fizemos e voltaríamos a fazer em cada restaurante, praça, padaria e até estádio de futebol no caminho. Pulamos os dois quebra-molas ou bulundus de sempre, saudamos um conhecido, reclamamos com o motorista que nos assustou sem dar seta e, quando chegamos, Alice tirou onda mostrando a umas coleguinhas que tinha ido de bike. Como sempre, coloquei a mochila da menina, dei um beijo no lateral na cabeça desejando boa aula e virei para ir embora.
Já uns metros à frente, olhei para ver se ela tinha entrado bem e me surpreendi com ela voltando. Será que não quer ir para a escola hoje? Será que era dia de brinquedo e ela não trouxe o dela? Será que esqueceu uma garrafinha d'água? Será que o sapato está, como diz ela, agoniando? Não, hoje não foi nada disso. Não sei se para imitar uma colega, se para agradecer pelo trajeto, ou, o mais provável, por nada mesmo. Só sei que ganhei um abraço. Espontâneo, completo, forte, demorado, silencioso. Um abraço de verdade. Crônica 23. Vai mesmo? Uma das principais buscas da criação de filhos é que eles sejam independentes, que gradualmente façam as coisas sozinhos, exercendo e amadurecendo a coragem e, enfim, nos dando mais sossego. Isso é lindo, né? Especialmente no vídeo do pediatra das redes sociais e no livro de educação positiva. Porque na vida real, ou a gente custa para achar essa conquista, ou sofre quando enfim acontece. Dia desses mesmo, Alice, no alto das contradições de dependência e independência dos 5 anos, solicitou encarecidamente um colo, cada vez mais raro, para ir de carro à escola. Chegando na porta, viu um dos coleguinhas que ela mais tem em consideração despedir da mãe e ir com a irmã, pleno, até a catraca e dali até a sala, lá no fundo do corredor. Imaginemos, na cabeça de uma criança, o tamanho desse caminho, desse desafio. Quantas barreiras até então eliminadas pelos pais, quantos meninos e meninas de várias idades e vários tamanhos de mochilas, inclusive as muito exageradas. Catraca, que demora a funcionar, funcionárias desconhecidas, semblantes mais ou menos alegres, mais ou menos sérios. Alice, por óbvio, não deve ter refletido sobre tudo isso quando, no outro dia, determinou que queria ir sozinha, da porta da escola até sua sala. Vai mesmo? Perguntei, num misto de satisfação e nostalgia. Vou, disse decidida, como sempre. Pois eis assim. Larguei na porta e fiquei ali, a contemplar aquele serzinho de 1 metro e pouco, se achando independente, embora com a roupa vestida por mim, o cabelo penteado pela mãe, o calor do colo dado até ali, a mochila cheia de recado dos pais para a professora e da professora para os pais. Peguei até o celular e fiz uma foto, para quem sabe lembrar de ver daqui a uns anos, quando ela disser que vai sozinha para a escola, ou para o cinema, ou para dirigir, ou para mudar de casa. Vai me sobrar perguntar: vai mesmo? Crônica 24. Aqui sou insubstituível. Dia desses, a exemplo de tantos outros, fiquei preso até para lá do horário de almoço, em uma reunião de trabalho em que eu era apenas um de uma dezena de participantes, e dessa vez mais como figurante mesmo do que como importante, embora eventualmente eu seja, imagino, de fato importante. Em muitas dessas reuniões, inesperadamente expandidas, acabo tendo que solicitar a salvação da esposa em tarefas familiares que, no planejamento da semana, a mim estavam confiadas. Fazer almoço, buscar na escola, comprar algo para o lanche da tarde ou para a merenda do dia seguinte. Coisas desse tipo. Ou seja, diferentemente da maioria das minhas demoradas reuniões, em casa minhas ausências ou atrasos nunca passam despercebidas. Quando, enfim, chego em casa, sinto-me, sei lá, o médico que chama a paciente em muitas dores e muita espera, o ônibus para quem aguarda horas no ponto para voltar para casa, o salário caindo na conta, a sirene do intervalo. Sou celebrado, abraçado, puxado. Não tenho sequer tempo de trocar de roupa ou lavar as mãos. Já preciso, por eles e por mim, fazer algo como rolar no chão, dançar, ir ver alguma invencionice que tenham feito. E nisso vamos, claro, com um ambíguo sentimento de alegria e cansaço, mas com a certeza de que ali sim, sou único, sou fundamental, sou insubstituível, tanto nas minhas virtudes como também nas minhas ansiedades e erros. É brincadeira e sorriso, mas é também ordens não cumpridas, proibições não respeitadas, combinações descombinadas. E nunca sei muito bem como cabe tanta euforia, tanta tarefa e tanto cansaço nessa hora e meia do almoço. Mas, pronto, passou voando. Preciso voltar para o trabalho, para um prédio em que sou mais um entre mais de 100 pessoas, muitas vezes até não requisitado, e vou até a hora de ir embora e, de novo e de repente, me sentir um super-herói.
Crônica 25. A camiseta. Lembro-me muito bem de quando utilizei a técnica, linda no discurso, de colocar uma blusa da mãe lactante para tentar enganar os bebês, indicando a presença da mãe em seu horário de ausência. Nunca deu certo. Mais fácil é ter piorado a angústia dos pequenos, aquecendo-lhes a saudade. Como usei pouco essa tática questionável, quase não me lembrava dela, até que chegou a minha vez. Ao arrumar para sair para o trabalho, larguei dependurada na maçaneta do quarto uma camisa cinza desbotada que só uso em casa, mais por hábito e por calor do que por qualquer estilo. Bastante velha, desbotada, com cheiro de pressa. Contou minha esposa que o caçula Antônio, no auge dos seus quase 2 anos de ressignificação de objetos domésticos, conseguiu tirar da maçaneta e fazer dela travesseiro, tapete, roupa mesmo e, quem sabe, capa de super-herói. Talvez não tenha significado nada, talvez seja apenas pelo fato de estar à sua altura, dando sopa, tal qual tantas outras roupas e utensílios todos os dias casa fora. Mas o que seria da dureza do coração de um pai se não pudesse, ainda que eventualmente, acreditar que o filho lhe manifesta amor e saudade em pequenas coisas do dia a dia? Deixe-me acreditar, então, que aquela era a busca para, de alguma forma, trazer de volta para casa o cheiro de suor de um pai que soa mais pelos filhos do que quando corre 10 quilômetros. Uma busca por mais, o quanto antes, de momentos que ensejam o uso daquela camiseta, que é o pai em casa ou, nos primórdios da roupa, em passeios dominicais, rios e clubes. Deixe-me acreditar que Antônio, ao escolher minha camiseta em detrimento do pijama da mãe ou do brinquedo que a irmã não deixa brincar, quis dizer que eu também sou colo, que minha ausência é sentida, que ele gosta de me ter por perto, mesmo enquanto estou longe. Quando, ao final do dia, terminamos de colocar as crianças para dormir, voltei-me, com a pouca força que me restava, a pelo menos colocar algumas coisas em seus lugares. Brinquedos nas caixas, utensílios nas gavetas, bicicletas na varanda e roupas sujas no cesto. Quase tudo é guardado no automático, até com certa raiva, admito. Mas no meio disso tudo estava a camiseta, cinza, desbotada. Tesouro. Presença na ausência. Lembrança boa. Cheiro conhecido. Crônica 26. Rápido como o estouro de uma pipoca. Nessa fase em que estamos, com uma criança em idade escolar e outra em idade de engatinhar, todos os dias temos um almoço intenso. Em 1 hora temos que convencer dois a sentar, a comer direito, a não comer os tomates todos e a não se cortar, e convencer a mais velha a tomar banho, a trocar de roupa, a levar uma garrafinha de água que não esteja vazando e a não ir para a escola vestida com a asa de fada. E, com sorte, ainda ter tempo de trocar uma fralda caprichada. Isso em dias normais. Quando tem algo de especial na escola ou no balé, aí nem se fala. Especialmente quando a gente lembra em cima da hora. Dias desses mesmo, já no carro às 12h58, para uma aula que começava às 13 horas, lembrei que era dia de cineminha no balé, pós-escola, e que a professora havia pedido para levar pipoca individual. O meu lado ansioso, apressado e impaciente, que é o quase sempre dominante, me dizia para omitir a informação e seguir a jornada, contando com o provável compartilhamento de pipocas das coleguinhas. Mas dei espaço ao meu pequeno lado da calma e consegui me ver diante de uma boa oportunidade de garantir um extra para a percepção da nossa filha sobre o nosso afetuoso cuidado de todos os dias. Respirei, disse que lembrei que era dia de cineminha, segundo ela, e perguntei se queria levar pipoca. Claro que ela queria. Subi correndo as escadas e comentei com a mãe que, ninja como sempre, jogou a criança para um braço, a panela para o outro e, pronto, em 3 minutos tínhamos uma pipoca e, melhor ainda, um impagável sorriso sincero de criança. Chegamos a tempo na escola e fui embora radiante por nossa iniciativa. Quando voltei para buscar, ansioso pelo desfecho dessa história, ela disse que uma mãe havia levado pipoca para todo mundo e que a nossa tinha caído um tanto, pois eu não fechara o saco direito. Não importa.
O que importa é estar presente de todas as formas possíveis, pois ter que fazer pipoca para criança passa rápido. Ter que vesti-la passa rápido. Ter alguém que precisa de mim passa rápido. Rápido como o estouro de uma pipoca. Crônica 27. Liberdade sobre duas rodas. Estive presente nas descobertas e conquistas mais marcantes dos anos iniciais da minha filha. Os primeiros quilos, as primeiras palavras, os primeiros passos, as primeiras aulas, as primeiras apresentações, a primeira vez no mar. A rememoração das brincadeiras da minha infância, as dormidas na rede sem peito, a invenção de histórias mirabolantes, os livros de bichos que não existem, os acampamentos dentro da própria casa. Mas nada sintetizou a metáfora dessa vidinha com tanta força quanto a bicicleta. No começo, a criança depende da gente para tudo, para sentar, locomover, explorar a cidade. Quando vamos andar, fica presa, amarrada, incapaz de se manter firme sozinha. Ficamos tensos o tempo todo, com medo das quedas, dos solavancos, daqueles apressados que atravessam o nosso caminho. Qualquer acidente pode ser muito grave. E eu ali, no misto de satisfação por ter o controle de tudo e de preguiça por ter que controlar tudo. Podia ser o dia a dia de um bebê que engatinha, mas é a bicicleta do pai com a cadeirinha que leva a criança. O tempo passa, a criança cresce, já arrisca os primeiros movimentos, meio apoiada, meio desajeitada. Vai devagar, acelera um pouco, cai. Pede ajuda para levantar, de outra vez já levanta sozinha. Quando menos nos damos conta, já avança alguns metros, desconfiadamente confiante. E eu ali, agachado até onde o passado de esportista me permite, ameaçando, mas sem coragem, de soltar. Poderia ser os primeiros passos de um bebê de um aninho, mas é a bicicleta de equilíbrio, daquela sem pedal. E vamos evoluindo. A altura já permite certa altivez. O aprendizado em contar com alguns apoios permite tangenciar a liberdade, desde que em terrenos não muito acidentados. As quedas já são menos frequentes, os pedidos de nossa presença vão se reduzindo. E eu ali, às vezes até distanciado um pouco, começando a experimentar o prazer angustiante da independência. Poderia ser o passeio com uma criança que já corre, mas é a bicicleta de rodinhas. Antes de chegar ao ápice, é preciso destacar que nada nessa vida é assim tão linear, sem recaídas. Vez ou outra, experimentamos movimentos dos momentos anteriores, seja por cansaço, inércia, preguiça ou saudade. Há também as misturas de etapas, que se confundem e se sobrepõem, ainda mais quando, no meio de tudo isso, nasce outra criança, a começar todo o processo. Enfim, o grande finale. A sensação de liberdade, de não precisar de um adulto empurrando, de poder se arriscar por lugares e velocidades nunca sozinhos experimentados, de se deslocar com orientação e confiança, mas, claro, com quedas e ocorrências bem mais perigosas e recorrentes do que outrora. E eu ali, emocionado como por poucas vezes fiquei, enfim curtindo o momento que por vários anos sonhei como pai. Senti minha filha, a partir de um longo e repetitivo esforço meu, sair por aí, sozinha, confiante, sorridente, misturando-se e sentindo-se em igualdade com crianças de variadas idades. Poderia ser a criança maior, que enfim se desloca, com rapidez e direcionamento, sozinha, mas é a bicicleta sem rodinhas. E para não dizer que a emoção é só minha, quando perguntada em atividade em sala de aula quando ela se sente feliz, Alice respondeu sem titubear: quando ando de bicicleta sem rodinhas. Final do livro Crônicas da Paternidade, de Braulio Siffert. Montes Claros, 2025. Narração desse audiolivro: Alison Siffert.